Glória a Deus. Nós vamos dar prosseguimento à mensagem que eu preguei. Características do verdadeiro cristão. Nós falamos sobre 3 características do verdadeiro cristão. Nós paramos na 3ª característica. Eu quero falar nesta noite mais algumas características segundo o tempo, nos permitir. E só para lembrar, inclusive você que vai me ouvir pela internet, esta é a 2ª parte da mensagem. Você pode procurar aí a 1ª parte, que vai ser muito bom, é muito importante você ouvir a 1ª parte. Esta aqui é a 2ª parte desta mensagem, e nós falamos sobre 3 características. E agora nós vamos para a 4ª característica, a 4ª marca do verdadeiro cristão. A prática contínua da palavra de Deus. A prática contínua da palavra de Deus, na ordem aqui, é a 4ª característica do verdadeiro cristão. Da pessoa que realmente é um servo de Deus. Glória a Deus. E isso está baseado em Tiago, capítulo 1, do verso 19 a 27. Pode procurar. Tiago, capítulo 1, verso 19 ao 27. Está escrito assim: sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Está vendo que interessante? Olha o que o Espírito Santo usou Tiago para escrever. Tiago está aconselhando aqui no verso 21 que nós temos que rejeitar, que recusar, que lançar fora todo acúmulo de malícia, jogar fora, e receber com mansidão a palavra em nós enxertada. O que é receber a palavra com mansidão? A mansidão está falando de uma predisposição em acatar a palavra. Porque tem pessoas que ouvem a palavra e ela ouve já com a predisposição em rejeitar a palavra. Principalmente pregadores.
Existem pessoas que assumiram posição de pregador, de pastor, e quando elas ouvem uma mensagem, elas já ouvem com aquela predisposição em criticar, em rejeitar a mensagem, e fica procurando os pontos, e muitas das vezes até alguns erros de português, igual eu quero até pedir desculpa, porque eu ouvi a mensagem que eu preguei, a primeira parte dessa mensagem, e teve alguns erros conjugais, né? Conjugação verbal, né? Mas isso é normal muitas das vezes, não é bom que aconteça, mas muitas das vezes acontece da gente errar na conjugação verbal. E aí a pessoa, ao invés de ela estar atenta ao conteúdo da mensagem, ela está atenta aos erros de conjugações verbais, conjugação verbal, e está atenta a algum erro, né? E ela tem uma predisposição em rejeitar a mensagem. Mas Tiago está dizendo aqui que receber a palavra com mansidão, com uma humildade em aprender e aplicar na própria vida a verdade contida na palavra. Amém? Glória a Deus. E aqui está falando que essa palavra, quando ela é ouvida e aceita com mansidão, ela salva a nossa alma. E este é o alvo do Evangelho, salvar a nossa alma. O alvo do Evangelho principal é resgatar o ser humano e trazer de volta para Deus. E isso acontece quando a palavra é pregada, ensinada, e as pessoas ouvem e acatam as verdades expressas pela palavra, né? Por isso que está dizendo aqui que a palavra ela está na condicional também, ela pode salvar a alma, porque ela só salva, ela só liberta, ela só transforma quando a pessoa ouve a palavra e aceita a palavra, né? E o verso 22, e sede cumpridores. Veja bem que a quarta característica é a prática contínua, né? Ou seja, a perseverança na prática. Pratica hoje, pratica amanhã, pratica depois. É a prática contínua da palavra, é uma marca do verdadeiro cristão. E o verbo aqui, ó, sede, é um imperativo presente, né? Um imperativo presente. O verbo, ele está indicando praticar hoje, praticar amanhã, praticar depois da manhã, praticar sempre. É um imperativo presente, sede constantemente. Então, a marca do verdadeiro cristão é que essa pessoa, ela procura constantemente praticar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Não somente ouvintes. Enganando-vos com falsos discursos. Eu já falei aqui que o que é um falso discurso? Tiago está falando que a gente tem que ser praticante da palavra.
e não apenas ouvintes, enganando com falso discurso. Eu já disse que um falso discurso é aquela pregação que muitas das vezes o povo sai até falando bem da mensagem, mas não põe em prática. E muitas das vezes nem o pregador pratica. Nem o pregador. Então, a Bíblia chama isto de falso discurso, né? De falso discurso. É uma palavra que nem o pregador põe em prática e nem os ouvintes. Mas Tiago está dizendo que nós temos que ser praticantes da palavra. Eu estava em uma igreja em Belo Horizonte, aí o irmão estava ensinando muito bonito, falando que devemos ajudar o próximo, que temos que amar e tal. E eu fiquei caladinho ali no banco, como se eu fosse um novo convertido. Mas no final eu levantei o dedo e falei: eu posso falar alguma coisa? Pode, seja bem-vindo. Aí eu fui na frente e falei assim: irmãos, Deus usou o irmão aqui para falar essas verdades. Então agora nós vamos colocar em prática. Porque eu não confio em homem que prega e não vive o que prega. Falei assim na hora lá. Eu não confio nesse blá 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 que fala que tem que amar o próximo, que tem que ajudar o pobre, mas ninguém enfia a mão no bolso. Aí eu falei: eu conheço uma irmã, ela está grávida, tem menino pequeno, o marido dela sofreu um acidente de moto, está com a perna quebrada e ainda paga aluguel. Então nós vamos levantar uma oferta aqui agora para ajudar essa irmã, essa família. E eu vou ser o primeiro. Aí eu tirei a carteira, tirei R$50 e coloquei lá. Quem vai ajudar? Traz aí. Né? Aí teve um obreiro lá, né? Aqueles obreiros que gostam Eles colocam o pastor na frente da palavra, né? A palavra manda fazer uma coisa, Jesus manda fazer uma coisa, mas o pastor manda fazer outra. Então esses falsos obreiros quer puxar saco do pastor, aí deixa de obedecer o que Jesus fala na palavra para fazer o que o pastor quer. Aí ele falou assim: se o pastor concordar, né? Eu falei: se o pastor concordar mesmo. E o pastor estava lá atrás. Mas o pastor é homem de Deus, ele concordou e nós levantamos a oferta, né? Esse dia deu mais de R$300 e tinha poucas pessoas. As pessoas que tinham lá não enchiam essas cadeiras, né? Poucas pessoas. Deu mais de R$300. Aí nós fomos lá na casa da irmã, depois do culto, e levamos o dinheiro para aquela família, e deu para ela comprar as coisas para a criança, né? Para dentro de casa. Então é isso que Tiago está falando. O apóstolo Tiago está falando que nós não podemos ficar só no blá blá blá, falando, ouvindo e não colocando em prática. Tiago está falando que nós temos que colocar a palavra de Deus em prática. Aí vai haver uma mudança na sociedade. Porque os filhos rebeldes vão ouvir a palavra de Deus e vão passar a respeitar os pais. Os pais que maltratam os filhos vão ouvir a palavra de Deus e vai passar a tratar bem os filhos, né? Os políticos sem vergonha que roubam o dinheiro do povo vai ouvir a palavra de Deus e vai parar de defraudar a sociedade. Aí vai sobrar dinheiro para cuidar dos hospitais, para ter aparelhos necessários, vai ter recursos para investir na sociedade, socorrer a pobreza, né? Vai ter recurso para investir nos jovens, para que haja trabalho disponível, vai ter recursos para que
haja uma mudança. Vai haver uma revolução no mundo inteiro se o Evangelho for pregado e as atitudes da pessoa for mudada. Porque o grande objetivo do ensinamento é causar mudança. O grande objetivo dos ensinamentos é causar mudança. E para acontecer mudança, o mestre tem que transmitir um conhecimento claro e preciso, e os alunos devem colocar em prática a palavra, o conhecimento, a matéria passada. Os alunos vão ter que aprender e colocar em prática. E esse é o apelo que Tiago está fazendo aqui, né? E aqui ele diz aqui no verso 23, 24, que se alguém ouve a palavra e não pratica, é a mesma coisa daquela pessoa que vai no espelho, vê o seu rosto natural, e aí sai e esquece de como era, né? E ele diz aqui no verso 25, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, está vendo? Perseverar, a prática contínua, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã, é inútil. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Traduzindo isso aqui, a religião de Deus é fugir da corrupção, do pecado e amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Amém? Amar a Deus. E quando fala de amar a Deus, eu não deixo de lembrar de João 14, 21 a 24. Que Jesus colocou a obediência aos mandamentos dele como prova de amor a Deus. Amém? E ele disse lá que quem não obedece, não ama a Jesus. Amém? Então, a prática contínua da palavra de Deus é a quarta característica do verdadeiro cristão. E Jesus falou disso em Mateus 7, do verso 21 a 28. Eu vou ler aqui, veja bem. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso aqui foi o próprio Jesus que falou, olha. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Existe crente que pensa que porque o homem está expulsando demônios, o homem está curando o enfermo, o homem está profetizando, que ele está no céu. Não. Está fazendo essas coisas porque recebeu os dons do Espírito Santo. Aí quem não entende nada, muita coisa da Bíblia, fala assim, mas o Espírito Santo não habita em templos sujos. Existe uma diferença entre o Espírito Santo morar na pessoa, é a pessoa possuir dons do Espírito Santo. Jesus falou que um demônio não expulsa o outro. Quando ele foi acusado que o Lucifer estava usando ele,
Aí ele falou assim, um demônio não expulsa o outro. Estou traduzindo o texto. Então, se um demônio não expulsa o outro, aqui não está falando de pessoa usada por demônio. Está falando de pessoas que tinham os dons de Deus, trabalhavam com os dons de Deus, mas não viviam em santidade. Não ensinavam o povo a viver em santidade. E é isso que está acontecendo por aí. Você vê pessoas que expulsam o demônio, cura enfermo, levanta a grande igreja, mas o povo continua com a mesma vida errada de sempre lá naquelas igrejas. Mas lá o enfermo está sendo curado, está tendo profecia, está tendo isso, está tendo aquilo, o demônio está gritando por tudo quanto é lado, mas só que eles não ensinam a palavra de Deus para que haja arrependimento, para que haja abandono de pecado, para que haja santidade. Eles não pregam, eles não ensinam, eles só trabalham com os dons de Deus. E Jesus está falando aqui que Jesus vai falar para eles no último dia: não conheço vocês. Ah, Senhor, mas eu profetizei, eu falei língua, eu curei, eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Jesus está falando aqui: não vos conheço. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, o pecado, né? Glória a Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A pessoa prudente é a pessoa que faz com cuidado para não errar, né? Então o homem é prudente, colocou o alicerce, né? Cavou ali a pedra, a rocha, e fez a sua casa. Aí veio a chuva, correu os rios, assopraram ventos, tempestades, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A pessoa que ouve a palavra de Deus, e imediatamente procura colocar em prática, quando as lutas vêm, quando a tempestade vem, a pessoa não se abate na fé. O vento aqui, esses contratempos aqui que está falando de lutas. E a casa está falando da vida espiritual da pessoa, né? Por que tem pessoas que quando bate uma luta, logo já desiste da igreja, desiste de Jesus? Por quê? Porque ela ouvia a palavra e não punha em prática. Então, quando veio a tribulação, ela não teve fé para se manter firme. Quando veio a tempestade, isto vale para aqueles que ficam indo aí nas igrejas só atrás de revelação. Tem pessoas que só vai à igreja, que só vão à igreja atrás de revelação, atrás da profecia, mas não procura ir na igreja aonde a palavra tem prioridade, aonde a palavra é pregada e ensinada. A pessoa não procura ir à igreja, não procura participar de um estudo bíblico, ela não possui conhecimento da palavra de Deus. Aí quando vem a luta, quando vem a tempestade, ela se abate na fé, ela volta para o mundo das drogas, ela volta para o mundo da prostituição, ela volta para o inferno, mas ela não persevera. A casa espiritual dela cai por terra, porque ela nunca teve cuidado em ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Muito fácil de construir na areia, né? Muito fácil, não tem trabalho, não tem nada.
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Amém? Combateu aquela casa, e caiu. E foi grande a queda daquela casa, né? E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. O povo não esperava ouvir de Jesus essas palavras aqui, né? O povo não aguardava ouvir de Jesus essa mensagem, porque afinal de contas, eles estavam muito acostumados em ouvir lá os fariseus, os doutores da lei, que não pregava dessa forma, que só pregava passando melzinho na boca do povo, né? E aí Jesus entregou essa mensagem dura, apelando para a prática da palavra, e aí o povo admirou. O povo admirou da doutrina de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, porque Jesus, ele não era apenas um teórico, ele era o mestre que ensinava e exigia prática dos seus ensinamentos. E o verdadeiro cristão tem por obrigação praticar a palavra de Cristo. O verso 29 diz: porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Está vendo aqui? Aqui está falando que o povo admirou dos ensinamentos de Jesus, da pregação de Jesus, ficou admirados, espantados com o ensinamento de Jesus, porque Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. Os escribas, você sabe o que é escriba? Eram aqueles homens que copiavam manuscrito da lei de Moisés, copiava tudo. Então eles eram considerados doutores, porque de tanto copiar a lei de Moisés, eles achavam que conheciam muito. Então eles eram chamados doutores da lei de Moisés, mas eles não tinham autoridade para pregar. E aqui está falando que Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. Por que Jesus ensinava com autoridade e os escribas não? Porque Jesus dizia o que ele pregava. É por isso que Jesus, ele podia ensinar com autoridade. Porque veja bem, se eu falar para você não tomar bebida alcoólica, e você veio ali no bar tomando bebida alcoólica, eu vou ter autoridade para te ensinar isso? Você vai falar assim: não, você está bebendo, como é que você fala para eu não beber? Então, a pessoa só tem autoridade quando ela pratica. Porque senão, automaticamente, ela perde a autoridade. Porque a autoridade, ela não é comprada. Não tem como comprar autoridade. A pessoa possui autoridade quando ela tem um certo comportamento, uma certa atitude. Aí a pessoa automaticamente ela possui aquela influência, aquela autoridade. Não, aquela pessoa ali, eu conheço ela, a vida dela é uma vida exemplar, né? A pessoa, ela tem aquela autoridade para falar, porque ela vive o que prega. Mas os fariseus aqui, os escribas, se você ler Mateus 23, Jesus vai chamar eles de hipócritas, sepulcro caiado. Por quê? Porque eles pregavam,
e não viviam o que pregava. Por isso que é hipócrita. Hipócrita é uma pessoa que quer passar uma coisa que não é, né? Se você lê Mateus 23, Jesus vai travar uma guerra com esses homens, que são os pastores da época, os presbíteros da época, é a elite religiosa da época, é o povo considerado mais santo da época. E Jesus disse para eles em Mateus 23, que eles colocavam fardo pesado nas costas do povo, mas eles não queriam nem tocar com o dedo, né? Eles colocavam responsabilidades nas costas do povo, mas eles não queriam assumirem essas responsabilidades. Por isso eles não tinham autoridade para falar, mas Jesus pregava e ensinava com autoridade, porque ele era praticante dos seus ensinamentos. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Então, a quarta característica do verdadeiro cristão é a prática da palavra. 1 João capítulo 2 e versículo 6, primeira epístola de João, capítulo 2 e verso 6, está escrito assim, ó: se alguém diz que está nele, em Cristo, deve andar como ele andou. Se Jesus andou praticando a palavra, o verdadeiro seguidor de Cristo tem que viver praticando a palavra. Então, esta é uma das características do verdadeiro cristão, a prática da palavra. Graças a Deus. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos dá forças para praticarmos a palavra, porque de nós mesmos não temos condições, mas quando nós damos ouvido e interessamos, o Senhor é conosco. Aleluia. Eu quero falar rapidamente aqui da quinta característica do verdadeiro cristão, que é o perdão. Ou seja, o perdão é uma das marcas da pessoa que realmente segue a Cristo, tem um compromisso com Cristo. A pessoa que não perdoa o próximo, a pessoa que não libera perdão, essa pessoa não é um verdadeiro cristão. Amém? Porque Jesus andou perdoando. E nós acabamos de dizer que João 2, verso 6, a epístola, primeira epístola, está escrito que quem diz que é cristão tem que andar como Cristo andou. E Jesus andou perdoando. Jesus não andou concordando com o erro do povo. Ele falou para a mulher adúltera no capítulo 8 de João: nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Nós temos que perdoar, não concordar com o erro das pessoas. Temos que mostrar para elas que estão no erro, mas se elas se arrependerem, nós temos que perdoar. Amém? Colossenses capítulo 3 e verso 13. Vou ser breve nessa característica aqui. Colossenses capítulo 3 e verso 13 diz assim, ó: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Nós não somos perfeitos. Às vezes nós ofendemos sem ter intenção de ofender, né?
Então a Bíblia fala que nós temos que suportar uns aos outros. Porque se a pessoa for muito melindrosa, ela não vai conviver com ninguém. Porque é difícil a convivência. Olha, a convivência não é fácil. Portanto, os verdadeiros amigos são aqueles que continuam se relacionando por muitos anos. Porque quando você vê duas pessoas que se relacionam por muitos anos e vivem em paz, é porque é amigo mesmo. Porque é impossível você conviver com uma pessoa, né, por vários anos, sem nunca discordar das ideias, né, sem nunca ter uma visão diferente, sem nunca ofender a pessoa. Mas o verdadeiro amigo sempre vai liberar perdão, sempre vai entender a outra pessoa e vai respeitar os pontos de vista diferentes, ainda que não aceita. Porque eu não sou obrigado a aceitar o ponto de vista da outra pessoa. Mas muitas das vezes eu tenho que respeitar o ponto de vista da outra pessoa, e mesmo que eu não aceite. E eu tenho que saber conviver com aquela pessoa, mesmo ela tendo um ponto de vista diferente. Amém? Porque senão nunca vamos ter verdadeiros amigos, vamos ter colegas. E eu criei uma frase que diz assim, ó: não se cerque de pessoas que só dizem o que você quer ouvir, porque elas nunca vão dizer o que você precisa ouvir. Nunca se cerque de pessoas, né, que só falam o que nós gostamos de ouvir, porque elas nunca vão falar o que nós precisamos ouvir. Porque existem coisas que nós precisamos ouvir e que nós não gostamos de ouvir. E que só verdadeiros amigos vão ter coragem de chegar para nós e falar essas verdades, né? Porque o verdadeiro amigo pensa assim: bom, eu vou falar com ele, vou falar com ela, vai ficar chateado, pode ficar chateado por alguns dias, mas eu vou falar, porque se eu não falar, essa pessoa vai sofrer na vida, vai tomar um prejuízo, vai quebrar a cara. Então eu vou falar, ela gostando ou não, porque é amigo. Agora os falsos amigos só falam o que a gente gosta, né? Glória a Deus. Então, o perdão é a quinta marca na sequência aqui do verdadeiro cristão. Glória a Deus. Mateus capítulo 15, verso 18. Eu estou pregando bem devagar, para que possa penetrar a palavra no seu coração, você possa entender melhor. Glória a Deus. Aqui Mateus capítulo 15 e verso 18 a seguir, Jesus falou acerca, glória a Deus, Mateus 15, melhor dizendo, é Mateus 18 e verso 15. Jesus falou acerca do pecado do irmão, e eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas aqui fala acerca do perdão, e Pedro perguntou: quantas vezes eu perdoo? 7? Aí Jesus falou: não, até 70 vezes 7. 7 vezes 7, 49, né? 490 vezes. Mas, na verdade, não é só 490 vezes. Aqui quer dizer que o perdão, ele deve ser liberado sempre que precisar. É isso que quer dizer, né? O perdão. Mateus 6, verso 9 a 15, eu já estou terminando. Jesus falou assim, olha:
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Não preciso de eu ler tudo aqui, né? Porque todo mundo sabe o Pai Nosso. Mas no final do Pai Nosso, você sabe que tem uma parte que fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Ah, eu perdoo fulano, mas não quero ver ele mais nunca. Então Deus vai me perdoar sim. Porque eu estou pedindo a Deus, perdoa do jeito que eu perdoo. Né? Aí eu perdoo, mas eu não quero nem chegar perto. Então é assim que Deus vai me perdoar. Né? Perdoa as nossas dívidas do jeito que eu perdoo. O verso 14 diz assim, ó: porque se perdoardes aos homens, às pessoas, as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eu já fui perdoado, nós já fomos perdoados quando aceitamos a Jesus. Mas, quando a gente se recusa a perdoar aqueles que nos ofendem, né? Nós perdemos o perdão de Deus. Então, o verdadeiro cristão recebe no seu coração a graça para liberar o perdão. Se alguém que me ouve não recebeu ou não tem no seu coração a disposição ou a predisposição em liberar perdão, você ainda não é um verdadeiro cristão. Você tem que orar, pedir a Deus para te fazer entender, colocar no teu espírito a graça de Cristo para que você possa liberar perdão, porque o perdão é uma das características do verdadeiro cristão. Porque a pessoa reconhece que se alguém ofendeu ela, muito mais ela ofendeu a Deus. Então ela perdoa, porque ela já foi perdoada por Deus. Então ela tem a graça para perdoar. Amém? Ela tem a graça para perdoar aqueles, independentes do grau da ofensa, né? Independente do grau da ofensa. E eu estou pregando isso aqui porque eu vivo isso aqui. Se eu for contar para você o que eu já passei, você vai ver que realmente eu vivo isso aqui, né? Apesar das minhas falhas, né? O perdão, ele deve ser algo constante no coração do cristão. E quando eu disse de predisposição em perdoar, eu estou falando que antes da pessoa vir pedir perdão, a pessoa já tem que ter perdoado no coração. A predisposição em perdoar quer dizer, quando a pessoa vem pedir perdão, no coração a outra pessoa já perdoou há muito tempo. Ela tem uma predisposição para perdoar. O verdadeiro cristão tem que liberar perdão. E muitas das vezes a natureza pecadora não perdoa. Mas eu estou falando de verdadeiro cristão, porque a pessoa que aceitou a Jesus e abriu o coração para Jesus, o Espírito de Cristo vem morar nela. Então ela começa a ter atitudes que ela não teria se o Espírito de Cristo não estivesse na vida dela. Amém? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, se não me falha a memória, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ter o Espírito de Cristo não está falando de línguas estranhas, de dons do Espírito, né? Está falando
da pessoa abrir o coração para a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo formar Cristo na pessoa. O Espírito de Cristo é o mesmo Espírito Santo. Quando a pessoa abre o coração, o Espírito de Cristo vem morar no coração dela, aí ela tem condições de perdoar aqueles que o ofendeu. Amém? Glória a Deus. O Espírito de Cristo. Glória a Deus. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos parar por aqui. Depois nós vamos falar das demais características do verdadeiro cristão. Eu não vou falar de todas as características, né? Não tenho a pretensão de falar de todas as características, porque são muitas. E eu tenho apenas aqui 12 características. E hoje eu falei só de mais 2 características, que é a prática da palavra e o perdão. Características do verdadeiro cristão. Esta foi a segunda parte da mensagem, características do verdadeiro cristão. Numa próxima oportunidade iremos falar das demais características. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Você que ouviu esta mensagem pela internet, eu já disse no início, você pode procurar a primeira parte dessa mensagem, características do verdadeiro cristão. Glória a Deus. E eu quero fazer também um apelo a você, um pedido, né? Você que tem ouvido as mensagens no canal de vídeo aí, são mais de 60 mensagens por enquanto, só isso, né? Para você alimentar espiritualmente. E você tem visto que realmente nós fomos levantados por Deus para pregar e ensinar a palavra. Temos dado prioridade à palavra de Deus. E se você deseja esta obra prospere, você reconhece que realmente nós estamos pregando o verdadeiro Evangelho de Cristo, nos ajude com as suas contribuições, seus dízimos, as suas ofertas, em qualquer parte do mundo que você estiver. Você pode fazer transferência pela internet, ou pode ir até mesmo à agência do Banco Itaú, glória a Deus, e depositar aí o seu dízimo, a sua oferta. A agência é 5611, a conta corrente é 015 20-6, repetindo, Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015 20-6, Geraldo Cândido Trindade, ou na Caixa Econômica, agência 0111, agência 0111, operação 013, conta poupança, uma sequência de 3 zeros, 19 261-4, repetindo, 011, agência, operação 013, conta poupança 000 19 261-4. Só para você que entende a necessidade da obra de Deus, não é para você que critica, né? Você só sabe falar mal, porque você nunca teve responsabilidade com a obra de Deus. Você não entende a necessidade da obra de Deus, e aí você só sabe meter a língua. Eu não estou falando com você, eu estou falando com pessoas que usam a inteligência e sabem que a obra de Deus
necessita de recursos materiais. É com essas pessoas que eu estou falando. E eu garanto a você que vai contribuir. Como prova que Deus é o dono da palavra que eu prego. E que Deus me levantou para pregar e ensinar a verdade. Você vai ver milagres da sua vida financeira. Você que tem uma causa na justiça, faz um voto de contribuir nesta obra. Você vai ver que todos os seus direitos vão chegar nas suas mãos. Você que tem direitos, né? Muitas das vezes você tem sido fraudado, defraudado. Você tem direitos a receber. Você que tem direito à aposentadoria, né? Você que tem direito a outros benefícios. Você que está desempregado, faça um voto aí agora de ser dizimista e ofertante, contribuindo nessas contas aí que eu citei. E você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Deus vai operar maravilhas, porque Ele é o dono dessa obra. Ele está conosco nessa peleja. E Ele vai provar isso para você, operando milagres na sua vida financeira. Em nome de Jesus, eu te abençoo, você que está fazendo o propósito de ajudar essa obra. Você vai ver a mão de Deus nessa causa, mas ser fiel para que você não seja decepcionado. Porque tem pessoas que recebem a bênção e não é fiel, né? Glória a Deus. Mas você vai ser fiel e você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Que Deus abençoe. Quem falou com você foi o missionário Geraldo Trindade. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.